Olá, hoje a gente recebe aqui no estúdio do RDTV o deputado estadual Wilson Santos, do PSD. Nós já o recebemos aqui há uns meses atrás. Obrigada por ter aceito o convite para voltar aqui, deputado. Eu que agradeço, sempre à disposição. Bom, na última vez que o senhor esteve aqui, a gente citou um pouco do trabalho que estava sendo feito em relação às usinas, a instalação de usinas no Rio Cuiabá, né? Estava começando aí um movimento. Como é que está hoje essa atuação que o senhor está à frente? Liz, hoje o projeto foi aprovado, o Executivo vetou, já encaminhou o veto à Assembleia e está pautado para o próximo dia 24 de agosto, a partir das 9 horas, a apreciação desse veto. Então essa é a situação atual. Bom, vocês iniciaram também toda uma movimentação junto à sociedade para ganhar corpo, né? Quem que está apoiando esse trabalho, deputado? Bom, Liz, nós já temos o apoio da Pastoral Ambiental da Igreja Católica, aqui da Arquidiocese da Capital, representada pelo professor Joaci Silva e pelo pároco aqui da Catedral, o padre Deusdedit. Já temos o apoio também das 3 potências maçônicas, né, do Grande Oriente do Brasil, do Grande Oriente do Estado e das grandes lojas, que congregam aí 6.500 filiados. Nós já temos o apoio também do Fórum Sindical. Estivemos hoje com o Dr. Vadir Lacerda, o Dr. Jefferson. Conversamos também com o governador do Lions de Mato Grosso, Dr. Uemura, que irão encaminhar a temática ambiental do Lions no Estado para análise dessa questão, mas individualmente todos eles já se posicionaram também contra a construção de usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Nós temos essa semana um encontro com a direção do Rotary Estadual. Nós também vamos conversar com algumas escolas de 2º grau, do ensino fundamental, de maneira que no dia 24 nós tenhamos um grande ato cívico contra a construção de hidrelétricas no Rio Cuiabá. Qual o principal argumento para se impedir essa construção? Bom, primeiro que Mato Grosso é exportador de energia. Aproximadamente 60% de toda a energia produzida no estado ela é exportada. Quer dizer, Mato Grosso não precisa mais de geração de energia. Ele tem para si próprio e ainda é exportador de energia. Segundo, a moda não é mais destruir rios, construir barragens, mas é usar a energia solar. É o sol. É o sol que é a fonte mais importante, mais lúcida, né? Que não desaloja ninguém, que não reduz o estoque pesqueiro. E, basicamente, é frear essa loucura que está acontecendo. Loucura por quê? Porque há 133 pedidos para a construção de 133 hidrelétricas somente na bacia do Alto Paraguai. Uma loucura isto, né? O capital não tem limite, não sou contra, vivemos num país capitalista, entendo as regras, mas tudo tem que ter moderação, tem que ter limite. O Rio Cuiabá é um rio diferente dos demais. Há toda uma carga cultural sobre esse rio. É o rio que deu nome à cidade, é o rio que deu nome à capital do estado, é o rio por onde os bandeirantes chegaram. E além desses aspectos culturais, turísticos, o Rio Cuiabá é o principal berçário, junto com o Cuiabazinho, para a reprodução dos peixes nativos, que são os grandes bagres, como o jaú, o pintado, o jurupoca, a caxara, o dourado, o pacu, a piraputanga, o piau, todos esses peixes que são nativos na bacia do Alto Paraguai, tem nos rios Cuiabá e Cuiabazinho os seus 2 principais berçários. Então, quer dizer, destruir esses patrimônios da natureza sem nenhuma necessidade, é só utilizar o sol como uma fonte para que seja uma nova matriz energética, é algo que é como se fosse esbofetar a cara do mato-grossense, em especial do cuiabano, do varjagandense. Falando em energia solar ou energia fotovoltaica, né, e é algo que
aqui no nosso estado tem de sobra. Houve aí uma época um debate na Assembleia por causa da proposta do governo de taxar o sol, né? Criar aí o imposto do sol. Eu queria que o senhor atualizasse em que situação ficou essa questão dessa taxação desse imposto e o que precisaria, o que falta para que haja um incentivo maior para a produção desse tipo de energia. É legal você ter perguntado isso. Olha, em julho de 2019, os 24 deputados estaduais de Mato Grosso votaram por uma isenção de 10 anos sobre a energia solar. 24 deputados, foi unânime, especialmente os deputados Paulo Araújo, Faisal, Wilson Santos. A gente apresentou emendas importantes no sentido de isentar por um período. Esse período de 10 anos, então, iria até 2028, 2029. Né? O governo do estado cumpriu isso durante 1 ano e meio aproximadamente. Depois passou a cobrar, uma chamada TUSD, que era uma taxa por utilização do sistema de distribuição. Porque é assim a energia. Quem produz energia está proibido de distribuir a energia. A Energisa, por exemplo, ela só distribui. A Energisa não tem nenhuma usina em Mato Grosso. É proibida por legislação federal de gerar energia e ao mesmo tempo distribuí-la. Isso é proibido. Então, quem gera não distribui. Quem distribui não gera. Então, toda a distribuição, os postes, aquela fiação toda pertence à Energisa. E ela cobra, quando você joga o seu excedente de energia solar na rede dela, ela te cobra. Você vai usar minha rede de graça? Não vai usar, ela cobra. E aí o governo vem atrás e cobra o ICMS nessa taxa de utilização do sistema de distribuição que pertence à concessionária. Mas nós, deputados, entendemos que tudo isso é um desestímulo a uma nova matriz energética super limpa, super bacana e que Mato Grosso tem abundância, que é o sol. Aqui nós temos 10 sóis para cada mato-grossense. Mas isso continua sendo cobrado ainda? Continua. É uma taxa pequena, não é o ICMS, deixar bem claro, não é o ICMS sobre o seu consumo mensal. É o ICMS quando você joga o seu excedente gerado e na utilização você paga para a Energisa e o Estado cobra da Energisa o ICMS que ela recebe. Existe algum tipo de incentivo, por exemplo, para que as empresas possam fazer, transformar aí, ou investir nesse tipo de equipamento para utilizar essa energia solar, enfim, ou há proposta para isso? Eu não conheço, sinceramente não conheço. Mas aí alguém me perguntou assim, Wilson, mas será que agora com a energia solar vai quebrar a Energisa? Ou a sucessora da Energisa? Porque daqui a um tempo termina essa concessão, ela volta para o Estado, aí o Estado pode ressuscitar a antiga SEMAT e ele tocar tudo sozinho, ou ele novamente fazer uma licitação e concessionar. Quer dizer o seguinte, não tem nada a ver, a Energisa ou a futura SEMAT ou quem quer que venha sucedê-la, não tem nenhum prejuízo, porque ela não é geradora de energia. Ela vai continuar transmitindo. Se vier energia das hidrelétricas, quem distribui é a concessionária. Se amanhã vier energia do sol, quem vai distribuir é a concessionária. Se vier do vento, a eólica, vai ser a concessionária. Então a concessionária em si, pública ou privada, não tem nenhuma alteração, é ela que tem a concessão para continuar fazendo a distribuição. Nesse retorno dos trabalhos na Assembleia aí no segundo semestre, alguma questão que está em pauta ou vai entrar que o senhor gostaria de destacar? Olha, eu destaco a LDO, né? Nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que é aquela lei que vai dirigir a lei orçamentária para 2023. A principal polêmica deverá ser a RGA, né? A Revisão Geral Anual para os servidores públicos. Nosso entendimento é que lá atrás o governo tinha dificuldades, mas agora não. Então eu não vejo dificuldades no colegiado de deputados para garantir para o ano que vem uma RGA justa e dentro daquilo que os índices nacionais aí de inflação estabelecerem. Então a tendência é que os deputados, ao aprovarem a LDO para 2023 e principalmente a LOA, garantam nessas duas peças orçamentárias a RGA integral para os servidores. Já tem data prevista para essa votação? A data a LDO tem que ser votada, deveria ter sido votada até 16 de julho, né?
Não foi, mas deve ser votado até o fim de agosto. E a proposta de orçamento para o ano que vem tem que chegar na Assembleia até o dia 30 de setembro e ser votado até 15 de dezembro. Bom, falando aí agora em eleições 2022, o senhor é pré-candidato à reeleição, né? E houve já aí um anúncio do partido, das candidaturas homologadas. Queria que o senhor passasse, a gente tem aqui, né, 28 candidaturas, a coligação com a Federação Brasil da Esperança, mas qual é o cenário? Eu queria que o senhor passasse para o telespectador o cenário do PSD diante agora dessa, né, o que vai ser daqui para frente, o que ficou decidido Tá. O PSD, o Partido Social Democrático, não tem candidato à presidência da República e autorizou os seus filiados e candidatos nestas eleições a fazerem a opção que quiserem. Então, no PSD, quem quiser apoiar o Bolsonaro está autorizado, quem quiser apoiar Lula está autorizado, quem quiser apoiar Simone Tebet está autorizado, Ciro Gomes, votar em branco, anular. O PSD não tem candidatura própria e nem orienta os seus filiados e candidatos a este ou aquele candidato, fica a escolha de cada filiado, de cada filiada, de cada candidato, de cada candidata. Em nível estadual, o PSD de Mato Grosso está na aliança da federação, que apoia aí a primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro. Mas também, na mesma convenção, na mesma ata que participa dessa federação, o PSD também, igualmente em nível nacional, permite aos seus filiados e candidatos que façam a opção que quiserem. Eu fiz a opção, então eu vou apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes e vou apoiar a candidatura Neri Geller para o Senado. Até, inclusive, saiu uma história aí que o senhor estaria contra o Mauro Mendes, agora nesse comecinho da semana. Começou a campanha, né? Quando os fake news começou a campanha, né? Eu também li de manhã, ri bastante, até conversei por WhatsApp com o secretário Galo, rimos bastante. Começou a campanha, né? Fake news, dizendo que eu, o deputado Nininho, Gilberto e outros deputados, que somos da base legislativa do governador, sou vice-líder do governo na Assembleia, que nós estaríamos trabalhando contra a candidatura do Mauro. Não, respeito a candidatura da primeira-dama da capital, a senhora Márcia Pinheiro, respeito a decisão do meu partido em oficializar essa aliança com essa chapa, mas assim como o partido nos permitiu fazermos outras opções, eu fiz opção pela continuação do Mauro. Por quê? Porque o Mauro tem seus problemas, eu tenho várias divergências com o Mauro, tenho divergências da forma como ele entende a pesca profissional no Estado, a pesca amadora, a pesca difusa. Ele pensa de um jeito, eu penso completamente diferente dele, na questão da pesca. Na questão da política habitacional, sempre disse aos secretários dele, vamos fazer menos asfalto e mais casas. Faltou política habitacional no primeiro mandato do Mauro. Na área social, faltou mais intensidade. Na educação, focar mais na qualidade da educação. Não permitir que os meninos terminem o ensino fundamental, a grande maioria, sem saber ler e nem escrever. Isso precisava ser enfrentado. Então eu tenho várias divergências com a gestão do Mauro. Mas eu entendo que no cenário que se apresenta aí, o Mauro é quem está mais preparado, tem mais condições de continuar avançando nas políticas públicas e que nessa sua segunda gestão ele possa ter um olhar mais intenso para o social, um olhar mais focado naqueles mais vulneráveis, naqueles que estão aí dependendo de auxílios, de cestas básicas, que isso não é política. Política é a promoção do ser humano, que é feita de forma diferente. O assistencialismo, ele só pode acontecer de maneira emergencial. Fora disso, a política social tem que ser visando a promoção do ser humano, a elevação dele, o crescimento dele, a qualificação do ser humano, a capacitação dele. Então é nessa linha que a gente defende a reeleição do governador Mauro e defende o Neri. Neri foi ministro da República, conheço o Neri desde 92, quando filiamos o Neri no PDT, junto com Dan de Oliveira, com Antero Paz de Barros, com Antônio Joaquim, tantos outros companheiros. É um parlamentar atuante, também tenho algumas divergências com o Neri,
Mas entre o Neri e outros que eu vejo aí, eu penso que é muito melhor o Neri no Senado, porque tem juventude, tem serviços prestados, tem apoio de mais de 100 prefeitos no estado, e nós vamos votar e trabalhar firmemente nessas duas candidaturas majoritárias. Mauro para governador e Neri para o Senado. O senhor falou aí do partido em que deixou livre para os candidatos apoiarem os presidenciáveis. Sim. O senhor particularmente vai declarar apoio a algum presidenciável? Lídice, eu estou observando, Lídice, com muito cuidado, assim como a grande maioria da população ainda não definiu. Nós queremos o melhor, né? O meu partido, o PSD, não tem candidato em nível nacional à presidência, né? Falou-se no Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, desistiu. Falou-se muito no convite que foi feito ao Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, esse sim me chamava a atenção. Eu fiz campanha para o Eduardo Leite aqui, para a prévia do PSDB, jovem, 37 anos, arrumou o Rio Grande do Sul, coragem para fazer os enfrentamentos, as corporações privadas, públicas, e é um talento, mas ainda vai ter muitas oportunidades. Então, meu candidato do coração seria o Eduardo Leite, pela juventude, pela coragem que ele demonstrou à frente do município lá do interior do Rio Grande do Sul, especialmente à frente do governo gaúcho. Mas ele acabou também não sendo candidato a presidente, então nós estamos analisando com muito cuidado. Uma parte da minha base vai votar com Bolsonaro, uma outra parte vai votar com Lula, uma outra parte menor vai acompanhar o Ciro, e assim eu vou respeitar cada um que fizer a sua opção presidencial. E o meu voto pessoal, individual, ainda não está definido. O senhor acredita que essa declaração, né, pública de por um ou por outro pode influenciar até mesmo nos seus eleitores de votarem ou não, dependendo de quem o senhor apoiará? Eu não acredito. O eleitor hoje está muito bem informado, o eleitor sabe o que quer, ele pode seguir você em algumas situações, em algumas demandas, mas ele tem opinião própria. Ele está sendo bombardeado pela mídia tradicional, pelas redes sociais, com um volume de informações jamais visto. Então o eleitor hoje, a eleitora, está muito independente. Se o seu líder vai para um lado e ele concorda, ele acompanha. Mas se o seu líder vai para um outro lado e ele discorda, ele continua com o seu líder naquela votação, mas ele tem autonomia para fazer o voto de divergência. Para estas eleições, com todas as alterações, né, que ocorreram na legislação eleitoral, qual assim o que o senhor acredita que vai ser a maior dificuldade dos candidatos, em especial os que são mais novos, digamos, menos experientes na política ou não têm muito nome conhecido, como é o caso do senhor? Olha, eu acho que a renovação vai ser menor do que 4 anos atrás. Uhum. Até porque 4 anos atrás houve uma grande renovação, mas não veio acompanhada de qualidade. Na Assembleia mesmo chegaram 15 deputados estaduais novos e permaneceram novos reeleitos. Então não houve grandes mudanças na Assembleia. As grandes propostas inovadoras vieram de deputados mais experientes. E modéstia à parte, fomos nós que trouxemos o debate sobre os remédios à base do canabidiol. Nós que fizemos o enfrentamento aos usineiros que querem destruir o rio Cuiabá. Nós que fizemos a CPI da sonegação, que implantamos a Câmara Setorial Temática da Mulher, que implantamos a Câmara Setorial Temática da Pessoa com Deficiência. Então, as novas pautas não foram trazidas pelos deputados novatos, foram trazidas pelos deputados mais rodados, mais experientes. Então, a renovação experimentada na última legislatura na Assembleia não foi positiva. Então, a tendência é que neste pleito, a renovação seja bem menor. E eu arrisco dizer, Lídice, que nós teremos ali entre 15 e 17 deputados que conseguirão a sua reeleição. Bom, alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer? Eu queria falar um pouquinho sobre os remédios à base do canabidiol. Uhum. Posso? Fica à vontade. Olha, a Assembleia já aprovou 2 vezes e o Executivo vetou 2 vezes. Nós não vamos desistir. Por quê? Porque não há no mundo remédios mais eficazes, mais eficientes que os remédios à base do canabidiol para doenças como o mal de Parkinson, Alzheimer, mais de 10 tipos de cânceres, não há. Epilepsia, eu tenho um caso que eu sempre cito, que é da minha amiga Sol.
A Sol tem um filho hoje de mais ou menos 14 anos, que ele tinha 40 convulsões por dia. Nossa. Vou repetir, Lides. Esse jovem tinha 40 convulsões por dia, epilepsia. 280 convulsões por semana. Ela foi à justiça, conseguiu uma decisão federal, nacional, e ela hoje cultiva a planta maconha em casa, ela aprendeu a fazer o óleo, ela trata o seu filho. De 280 convulsões por semana, seu filho passou a ter uma convulsão. Uma. Terça-feira passada, a Rede Globo Televisão apresentou o programa com o Caco Barcelos, que chama Repórter... Profissão Repórter. Profissão Repórter. Foi 100% sobre remédios à base de canabidiol. Tem até uma pastora de uma igreja Assembleia de Deus no Brasil, não me lembro que município, a pastora deu um depoimento em nível nacional que ela utiliza-se de remédios à base do canabidiol para fazer controle de determinadas doenças. Então nós precisamos abrir a cabeça. Quando alguém fala, mas a maconha, amigo que você está me assistindo e amiga, a origem das anestesias está na heroína, na cocaína, na maconha. Mesmo sendo drogas, há uma parte dessa droga que é positiva, que é benéfica. O nosso projeto não está liberando para uso recreativo, não, apenas para uso medicinal. E só vai poder usar os remédios à base de canabidiol com prescrição, com receita médica. Então não tem porquê, tem que abrir a cabeça, tirar esse tabu, esse dogma bobo. Infelizmente o executivo vetou 2 vezes, mas enquanto eu estiver na vida pública, eu estarei defendendo a ciência, defendendo que crianças, que adolescentes e adultos que sofrem como ninguém sabe, do Alzheimer, do Parkinson, da epilepsia, do autismo severo, possam ter acesso a uma medicação receitada por médicos, por profissionais. São os remédios mais eficientes no combate a mais de 30 tipos de doenças que acontecem nesse país afora. E por que eu defendo? Porque os ricos de Cuiabá já estão usando. Os que têm poder já estão importando. Mas quem mora lá no Parque Cuiabá, no Pé 90, na Lixeira, no Baú, está lá no Altos da Glória, no 1º de março, no Tijucal, não tem R$ 1.500 para comprar um vidrinho aqui, ó, de 50 ml. Então, o que é que o projeto de Wilson Santos fala, Litze? O governo do Estado fica obrigado a adquirir esses remédios e colocá-los na rede SUS, no PSF, colocar na Policlínica, colocar lá na UPA, colocar no pronto-socorro, no Hospital Geral. Quer dizer, é dar ao pobre o direito, o acesso a remédios eficazes contra um conjunto de doenças, principalmente neurodegenerativas. Ok, muito obrigada, deputado. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado. Nós conversamos com o deputado estadual Wilson Santos, do PSD. E essa entrevista fica disponível no nosso canal, o RDTV, lá no RD News e no canal do YouTube. Obrigada pela audiência, até a próxima. Obrigado.